Desistir jamais. Domingo passado nós falamos sobre Hebreus capítulo 10 e nós tivemos um entendimento que o escritor aos Hebreus, ele, Cacá, alguns dizem que é Paulo, outros querem atribuir o texto aos Hebreus a outros escritores como Lucas, alguns a Barnabé, outros até mesmo a Apolo, e uma grande maioria acha que Apolo é o seu escritor. Mas nós vamos então, para não correr o risco de atribuir ao texto a quem não é, usar a expressão o escritor aos Hebreus. Gabriel, o escritor aos Hebreus, ele estava escrevendo, talvez você chegou hoje, está conosco no primeiro encontro sobre Hebreus, ele estava escrevendo a um povo que estava sendo extremamente perseguido. Por quê? Porque eram judeus que tinham se convertido à fé cristã, e agora eles tinham deixado o judaísmo, e deixando o judaísmo, agora eles estão servindo a Jesus, e fruto desse servir a Jesus, eles começam a ser perseguidos. Qual é a ideia aqui, Gabriel? Eles então são motivados por esta carta. O escritor aos Hebreus, irmão Marcos, está escrevendo a eles, dizendo o seguinte: irmã Licínia, irmã que está conosco aí em Cuiabá, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Olha, sejam perseverantes, fiquem firmes na fé. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus é o supremo sacerdote. Aí ele já começa assim lá no capítulo 1: outrora havia Deus falado de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, mas agora ele nos fala pelo Filho. Ou seja, Hebreus apresenta a pessoa de Jesus como superior a todo modelo apresentado pela religião judaica, superior aos anjos, porque os anjos os adoram, superior a Moisés, porque foi ele que criou Moisés, superior a todo este processo. E então os Hebreus o escritor aos Hebreus faz questão de mostrar que Jesus é superior. E aí nós vimos isso no capítulo 10, a importância da comunhão e unidade com a igreja. Mas hoje nós vamos falar de perseverança. E aí eu quero começar. Mateus, eu queria que você chegasse aqui bem pertinho. Para os irmãos que estão aqui eu já estou pertinho, mas você que está em casa, agora eu queria te fazer uma pergunta aqui olhando para você, como se eu pudesse estar aí pertinho no seu sofá agora. Você que está em casa, meu irmão, você está cansado? Eu quero te fazer uma pergunta, e seja muito sincero: você não cansou desse negócio de Covid-19, não? Irmão Edson, essa brincadeira já ficou sem graça. A gente fala assim lá em casa. Sabia, Carol? A gente está meio que, depois de quase 6 meses, a gente olha para tudo isso, e eu pergunto a você: seu coração está cansado? Será se a gente não está já cansado de tanta dor, de ver tanta gente que a gente ama indo embora? Seja por Covid, seja por outras enfermidades, mas parece que o número de mortes tem se acentuado, ou talvez a divulgação delas se acentuou nesse tempo. E aí de repente é tanta coisa que a gente vê, é tanta má notícia. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta: o seu estoque de paciência acabou? Como é que anda seu estoque de paciência, Léo? Como é que anda, Rafa, seu estoque de paciência, Fernanda? Como é que anda, Cacá, seu estoque de paciência? Você pensava que tudo isso ia demorar tanto assim? Eu quero perguntar para você que está em casa. Irmã Tânia, a irmã imaginava, irmão Pedro Ulisses, que isso ia demorar tanto assim? Eu me lembro como se fosse hoje, aquele final de semana, acho que foi 15 de março, nós botamos 2 poltronas aqui, tentamos transmitir o culto, né, pastor William? E a gente falou assim: isso aqui semana que vem isso vai passar. Isso aqui daqui umas 3 semanas, isso vai passar. São 6 meses praticamente, daqui a pouco. Dia 12 próximo agora, completam 6 meses. Você imaginava que isso ia demorar tanto?
Se a gente pegasse, por exemplo, irmão Josimar, no início da pandemia, e a gente lesse o texto, por exemplo, de Paulo, Romanos 12, Carol, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração sejam perseverantes. A gente começou lendo esse texto, mas depois de 6 meses eu pergunto a você: como é que você lê esse texto hoje? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração persevere. Como é que você lê esse texto 6 meses depois? Como é que você lê esse texto hoje, Rafa? Depois de 6 meses ler esse texto, depois de ver tantas pessoas amadas partindo, outros ficando enfermos, e no mesmo tempo, alguns momentos, todos nós sendo atacados diretamente pelos efeitos dessa pandemia, como nós ficamos? Os efeitos da saúde. Como é que está a sua saúde depois desses 6 meses? Os efeitos do afastamento social. Às vezes você já se pegou mordendo o vento, nervoso. Quantas noites durante esse tempo você perdeu o sono? E não poder tocar mais nas pessoas. Aqui na igreja eu estou passando pelo chato. Deixa eu te contar uma coisa, você que está conosco e não está aqui. Pastor é o cidadão mais chato aqui desses cultos presenciais que nós temos aqui. Que eu fico assim: afasta, não pode ficar próximo, cuida um do outro. Já passou álcool em gel? Já mediu a temperatura? A turma já olha para mim e começa a rir. Mas é cuidado. Mas tudo isso é uma rotina que a gente não está acostumado. Não é porque a gente quer burlar alguma coisa, não. É porque a igreja, nós aprendemos tanto a amar, a estar junto, a tomar café. Nossa igreja, irmãos, ela nasceu numa casa e vive nas casas. Ela vive em pequenos grupos. De repente, para nós estarmos afastados uns dos outros, é contra a nossa natureza. Isso é contra a nossa natureza. A gente não consegue vivenciar assim. E aí a gente olha para tudo isso, irmão Edson. Eu quero perguntar agora para você, e eu queria que você falasse aí 1 minuto com quem está do seu lado agora. Dessas dificuldades todas, desses efeitos todos, para você qual foi o mais difícil? Queria que você falasse aí um pouquinho de longe. Eu sei que os irmãos aqui estão longe. Agora você que está aí na sua casa, eu queria que você escrevesse aí no chat agora o seguinte: dos efeitos da pandemia, qual foi o mais difícil para você? Eu queria que você escrevesse aí agora. Sabe por quê? Porque você está aqui nesse culto, você está participando dele, você está cultuando ao Senhor. Eu queria que você escrevesse aí agora, para você, quais são os piores efeitos da pandemia até agora. Aqui os irmãos estão conversando entre si distante, com máscara. As famílias estão reunidas, estão conversando entre elas. E aí eu pergunto para você agora, para você, qual foi o pior efeito da pandemia? Pastor, eu não quero nem olhar para a balança. Olha que desafio. Pastor, eu nem quero olhar para as minhas finanças. É por isso que nós temos insistido tanto com essa questão de vitaminas espirituais. É por isso que a gente tem insistido tanto com essa questão de imunidade espiritual. É por isso que a gente tem insistido tanto sobre a necessidade de nós estarmos firmes com o Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, porque hoje Deus quer falar conosco através desse texto. Deus quer falar conosco diante de todas estas situações que nós estamos vivenciando. Deus quer ministrar o nosso coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa. Eu queria que você acionasse o seu aplicativo. Sabe por quê? Eu queria que enquanto eu estivesse pregando, você estivesse acompanhando. Vê se o que eu estou falando é verdade. Seja bereano, olhe nas escrituras, confirma. Olha aí o que diz o texto de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32. Começa dizendo assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições,
Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes, como assim fora tratados. Porque também vós compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de feito a vontade de Deus, podeis alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, aleluia, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha o conselho, olha o que o escritor aos Hebreus está falando conosco. Quero te lembrar que o texto, ele foi escrito para um povo que estava sendo perseguido, Rafa. O texto foi uma carta para levar uma palavra de refrigério, uma carta para levar uma palavra de incentivo. Será se esse texto cabe a nós hoje? Será se nós estamos precisando ouvir mensagens assim? Será se nós estamos precisando ter a nossa fé revigorada diante de tudo que nós vivemos? Então o escritor aos Hebreus nos ensina e nos dá lições maravilhosas nesta noite. É interessante, Gabriel, como ele começa a partir do versículo 32, ele começa dizendo ao povo de Israel, irmão Edson, assim: lembrai-vos dos primeiros dias. É interessante, irmãos, que nós não devemos viver do passado, mas uma coisa é importante na vida de um discípulo de Jesus: ele precisa olhar na sua história e ver o milagre e o cuidado de Deus em toda a sua vida. O que o escritor aos Hebreus estava dizendo, Léo, é o seguinte: olha para a sua história e veja no decorrer da sua história o cuidado de Deus. Eles estavam sendo perseguidos, Rafael, mas o Senhor estava dizendo: olhe na história, olhe nos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando vocês suportaram muita luta e muito sofrimento, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outros momentos vocês se fizeram solidários aos que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens. Sabe por quê? Porque vocês sabiam que vocês tinham um bem muito maior. Porque vocês não têm aqui por cidade permanente, que a morada final de vocês não é nesta terra. O escritor aos Hebreus estava mostrando a eles: lembra dos primeiros dias, lembra do início, lembra do que você já passou. E é interessante quando a gente pensa na própria história do povo de Israel. Olha para trás, olha quando vocês estavam sendo escravos de Faraó, olha quando vocês estavam servindo o jugo de Faraó, que vocês clamaram e eu atendi por socorro. Lembra quando vocês estavam no deserto, que de dia tinha uma nuvem de sombra e de noite tinha o fogo para aquecer? Lembra que lá em Mara, quando as águas eram amargas, eu fiz brotar águas doces? Lembra quando vocês estavam no cativeiro, fruto do pecado? Mas eu trouxe restauração, eu trouxe renovo, e lá no cativeiro eu levantei uma nova geração, e eu busquei vocês, e eu trouxe vocês de volta. Esse é o nosso Deus que cuida de nós. Então, meus irmãos, o que o Senhor está nos dizendo hoje, antes de qualquer coisa, olha para a sua história e lembra do cuidado de Deus. Lembra daqueles dias mais desafiadores. Irmãos, tem época na nossa vida, eu e Samara estamos casados há 16 anos, vamos fazer 17 anos de casados, e nós estamos servindo na obra missionária, juntos desde a época do seminário. Antes do nosso casamento nós já estávamos servindo ao Senhor, há quase 20 anos. E uma coisa,
Um dia eu já tive a oportunidade de contar um pouco disso para o Léo e para a Carol, que a gente aprende ao longo dessa vida da obra missionária, é que momentos que você passa, tem lutas, adversidades, quando você está no mundão afora, e cada lugar que Deus te leva é uma bênção, mas você aprende a depender exclusivamente de Deus. E quando eu olho, às vezes eu paro, e tem dia lá em casa que a gente pega algumas fotos e a gente começa a lembrar de momentos da nossa vida, alguns momentos que foram muito difíceis para nós, mas a cada foto de um momento difícil, aquela foto nos lembra um momento difícil, mas nos lembra do cuidado de Deus naquele momento. Ela nos lembra do cuidado de Deus na hora certa, no momento certo. Eu me lembro que uma das experiências que nós tivemos com o nosso Deus, a Ana Vitória estava para nascer, e nós tínhamos passado um momento financeiro difícil. A gente estava no interior de Minas Gerais, irmão Edson, e faltava pouco tempo para a Ana nascer, e ela não tinha praticamente nada, mas nós tínhamos tudo, porque nós tínhamos um Deus. E a única coisa que a gente pôde fazer, e a gente aprendeu a fazer, foi a orar. Irmãos, uma coisa que eu aprendi: olha, eu sou ruim para pedir, mas eu aprendi a pedir para Deus. E nós começamos a orar. E eu me lembro que um dia a coisa estava chegando, e aí, pastor William, o telefone tocou. Era o pastor Valcir Gomes, pastoreou a Igreja Batista Esperança aqui. Que homem extraordinário, está lá no Pará. Aí ele disse assim: varão, muito amigo, Deus me falou aqui essa noite que tem uma menininha que está para nascer aí, e um irmão me deu uma oferta aqui, Deus me mandou ela te entregar essa oferta. Deus não mudou não, irmãos. Deus fala com quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Irmãos, a gente glorificou a Deus tanto, porque aquele valor que nós recebemos era muito maior que a gente poderia ter. E Deus nos permitiu comprar tudo para nossa filha, do melhor. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós. Eu estou te contando essa história, sabe por quê? Que eu quero desafiar você hoje, nessa noite, olhar para trás e ver o cuidado de Deus na sua vida, no longo da sua história, aqueles momentos que você nem pensava que algo ia acontecer, e um milagre. Se eu fosse te contar aqui nessa noite, os milagres do Senhor, ao longo desses últimos 10 anos, eu garanto a você que com 2, 3, 4, 5 horas, eu continuaria contando um atrás do outro aqui. Porque eu tenho visto o cuidado de Deus, eu tenho visto o milagre do Senhor, eu tenho visto o cuidado de Deus. Sabe por quê? A gente olha para trás e a gente vê um Deus que cuida. É por isso que o escritor aos Hebreus estava dizendo assim para mim e para você hoje: olha para trás, olha e vê o cuidado de Deus, e você vai enxergar e vai poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí, Gabriel, a gente vê o cuidado de Deus nas mínimas coisas. A gente vê o cuidado de Deus, o encorajamento. E aí, Rafael, sabe o que a gente aprende? Que esses momentos difíceis que nós enfrentamos, é Deus moldando nosso caráter e a nossa fé. É Deus moldando quem nós somos. E nós somos encorajados. E aí nós sentimos a presença e o cuidado de Deus na nossa vida. E aí, meus irmãos, tudo faz a diferença. E nós temos a convicção que Jesus está conosco no meio do sofrimento, e isso acalma o nosso coração. E nós temos a certeza que Ele voltará para buscar a sua igreja, Ele voltará para nos buscar, e um dia tudo isso vai ter fim.
É por isso que o escritor aos Hebreus começa essa última etapa do capítulo 10 dizendo assim: lembra, lembra, lembra. E aí Paulo vai dizer isso de uma maneira extraordinária em Romanos capítulo 5, em dizer: nós, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Ele nos concedeu, Ele cuida de nós. É por isso, irmão Edson, que nos momentos mais difíceis nós vamos notando o cuidado de Deus. Irmãos, Deus nunca deixou faltar nada na nossa vida. Aí a gente aprendeu uma coisa: nós não vamos ter tudo o que a gente quer, mas nós vamos ter aquilo que a gente precisa. Contentamento. Aí o nosso coração passa a ser contente, e Ele cuida da nossa jornada. Mas o texto segue. E aí, se você está conosco a partir do verso 35, hoje eu quero dizer para você sobre conselhos extraordinários para os dias difíceis. Quais são os conselhos que o escritor aos Hebreus então nos dá? Ele nos dá então 4 conselhos, Léo, simples, que são práticos para a nossa vida, Fernanda. 4 conselhos que nós devemos receber hoje do escritor aos Hebreus para a nossa jornada. Olha o que ele diz a partir do verso 35, Mateus. Ele começa assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Algumas versões, Hebreus capítulo 10, verso 35, diz assim: não rejeite, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Sabe o que ele está nos dizendo, Gabriel? Não abra mão da sua fé. Os dias estão difíceis, Léo. A pandemia parece que não vai passar. Ela se está tornando maior do que nós imaginaríamos. Irmã Marília, não abra mão da sua fé. Irmã Licínia, não abra mão da sua fé. Marco Aurélio, não abra mão da sua fé. É por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: por isso, não abram mão da confiança. A primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é a descansar em Deus. E o escritor aos Hebreus está nos ensinando nesta palavra. E ele encoraja os crentes do passado, ele encoraja os crentes do presente, que em tempos difíceis, em tempos de perseguições, nós não podemos abandonar a nossa fé. Teve um autor, estudando esta semana, eu gostei muito dessa expressão dele, Léo. Ele diz assim: olha, ter fé significa descansar naquilo que Cristo fez por nós no passado, no que Ele está fazendo por nós no presente e naquilo que Ele fará no futuro. Isso é fé. Descansar e não abrir mão da nossa fé em meio a todas as pressões deste tempo, de forma alguma sermos confundidos no meio de tantas vozes, não trocar a nossa fé por nada. Sabe por quê? Porque no meio da adversidade, no meio da dificuldade, nós podemos ser tentados a tirar os olhos de Jesus e a olhar para a tempestade. E quando nós olhamos para a tempestade, nós naufragamos. Ao exemplo, Pedro pergunta se pode andar sobre as águas, e o Senhor diz, e ele diz: pela tua palavra eu ando, porque a palavra de Deus é rocha. E Pedro vem caminhando, no momento em que ele deixa de olhar para Jesus, a sua fé naufraga. No momento em que nós deixamos de olhar para Jesus, a nossa fé naufraga. Não troque a sua fé por nada. Fica firme, meu irmão, fica agarrado. Vai ter pressão, vai ter oportunidade que você pensa que é de Deus e não é de Deus. É o diabo querendo te derrubar. Se liga, varão, presta atenção. Tem muita coisa que aparece, e tem hora que a coisa vem boa demais. Meu irmão, tenha discernimento espiritual nesse tempo. Tenha discernimento das coisas que estão acontecendo. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. Não abandone a sua fé. É por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós: não abandone a confiança. Não abra mão da sua fé.
Aí no verso 36, ele dá o segundo conselho: vocês precisam perseverar. Sejam perseverantes, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Momentos, eu achei uma coisa fantástica desse texto. Irmãos, eu tenho lido a Bíblia desde criança, e olha que a minha cabeça já está ficando branca, né, Gabriel? Gabriel, lembra o dia que você nasceu, cara. É isso aí. Você, Ana Vitória, a maioria de uns que estão aqui, tô ficando velho. Mano. Gabriel, já li esse texto muitas vezes. Mas olha o que diz aqui, meu irmão, você que está conosco. Verso de número 36 diz assim: vocês precisam perseverar. Irmão Edson, ele não diz assim: você precisa perseverar. Tinha notado isso, Rafa? Ele usa plural. Por que ele não usa singular, Carol? Por que o escritor aos Hebreus, irmão Josimar, agora não vira e diz assim: você, Josimar, precisa perseverar. Você, Licínia, você, Marília, você, Samara, você, Jones, você, Edson, você, Gesival, você, Socorro. Não, ele não diz assim. Ele diz assim, Carol: vocês. Vocês é uma expressão no plural. Então ele estava se referindo à igreja. E aí quando isso acontece, olha que interessante, ele está nos mostrando que a perseverança não deve ser sozinho, Rafa. Nós precisamos perseverar juntos, um cuidando do outro. Nós precisamos um auxiliar o outro. Vocês precisam perseverar. Vocês não devem andar sozinho. Qualquer um de nós, quando ficamos sozinhos, nós corremos o sério risco de nos perdermos. Repito a frase de domingo passado: ovelha sozinha se torna uma presa fácil para o lobo. Você precisa perseverar, e você não vai perseverar sozinho. Nós precisamos um ajudar o outro, um dar o braço ao outro. O seu pequeno grupo, o seu discipulador, alguém que caminha com você, alguém que está do seu lado, pede socorro, está difícil, sumiu um pouquinho, dá um sinal. É uma coisa, não espera não pense que você ficou deixado porque talvez o seu telefone não tocou. Você tome atitude, não fica sozinho não. Quando a gente está precisando, a gente grita por socorro. Porque às vezes a gente tem uma mania que é o seguinte: todo mundo me esqueceu. Só que ninguém sabe o que você está passando, querido. Aqui ninguém tem bola de cristal e nem podemos adivinhar não. Agora a gente está tentando cuidar uns dos outros. Só que aí precisa também de cada um dar o seu passo, cada um dar o seu pé, dá o seu avanço. Você gostaria de receber uma mensagem? Eu também gostaria. Agora manda uma mensagem. Você gostaria de receber um telefonema? Quem não gosta, né, Rafa? Agora você já telefonou para quem? Vamos cuidar uns dos outros. Perseverar juntos é isso. É cuidar uns dos outros, é amar uns aos outros, é ajudar uns aos outros, é fortalecer uns aos outros, é chorar uns com os outros, é confessar as vossas culpas uns aos outros, é suportar uns aos outros. Agora isso precisa de parte nossa. Nós precisamos também fazer. Nós precisamos também dar o primeiro passo. E é por isso que ele está dizendo: sejam perseverantes. Vocês precisam ser perseverantes. Por quê? Aí eu lembro do texto de Paulo: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que cada tribulação produz perseverança, e na perseverança o caráter é aprovado, e o caráter sendo aprovado, vem a esperança, e a esperança não nos decepciona. A nossa perseverança revela o nosso caráter e a nossa relação com Deus.
Forte isso, meu irmão, guarda isso. A nossa perseverança revela o nosso caráter e a nossa experiência com Deus. Quem nós somos? Aí é por isso que ele vai dizer: ficam firmes, sejam perseverantes. Sabe por quê? Muito em breve aquele que vem virá. Muito em breve aquele que vem virá. É interessante essa expectativa do escritor aos Hebreus e das Escrituras. O consolo do crente não está aqui. O consolo da vida cristã não está aqui. O consolo da vida cristã não está numa casa nova. O consolo de uma vida cristã não está num carro novo que vira velho, aquele cheirinho vai embora, a casa nova fica velha. O consolo da vida cristã não está no celular novo, porque ele vai ficar velho. O consolo da vida cristã está lá, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, onde todas as primeiras coisas já foram passadas. É uma pena que se prega um evangelho falando do céu, mas querendo ficar nessa terra. Nós não somos daqui, a nossa expectativa é lá, é na Nova Jerusalém, é na Cidade Santa, e ele voltará com poder e glória para buscar a sua igreja. Oh glória! Ele voltará, Ele estará conosco, e nós vamos passar para sempre a eternidade com Ele. Não abra mão da sua fé, seja perseverante. Agora teve uma coisa que eu apanhei aqui nesse texto, Léo, Rafa, dessa semana. Porque ele diz assim: não abra mão da sua fé. Mas no versículo 38 ele diz assim: mas o justo viverá pela fé. E eu fiquei entendendo isso, mastigando isso, remoendo isso. Ele já tinha dito que a gente não tinha que abrir mão da fé, mas agora ele fala que a gente tem que viver pela fé. Interessante que quando ele fala em abrir mão da fé, Rafa, tem uma relação com o passado. Só que agora ele está falando aqui: viva pela fé. O que isso quer nos ensinar, irmãos? Que a mesma fé viva que nos trouxe até aqui, ela precisa estar viva para nos conduzir até nos encontrar com Cristo. Talvez você teve experiências com Deus extraordinárias no seu passado. Talvez você teve experiências com Deus lindíssimas lá atrás. Mas hoje, agora, você não está vivendo pela fé. É essa a diferença que o escritor aos Hebreus está nos ensinando, Carol. Ele está dizendo assim: olha, por mais que você saiba que Deus cuidou de você até aqui, Ele cuidou de você até aqui, mas você precisa estar firme com Ele daqui para frente. Pode largar não. É o Deus que cuida, mas é o Deus que está conosco. É uma visão de futuro, é a fidelidade. E aí vem uma coisa interessante: não nos basta ter a certeza do cuidado e da fidelidade, mas sem expectativas do amanhã. Porque a fé nos leva a enxergar o amanhã. E é interessante que no versículo seguinte, 2 versículos à frente, Rafa, o próprio escritor vai dar uma definição de fé. É por isso que ele começa o capítulo 11 dizendo assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, não abra mão da sua fé, seja perseverante, mas viva pela fé. Viva pela fé, continue com uma fé viva, atuante. Sabe por quê? Porque se nós retrocedermos, Ele não se agradará de nós. Ah, Gabriel! E aí ele vai dizer o que é fé. Fé é a certeza daquilo que nós não estamos enxergando. É o que nós não estamos vendo, Rafa.
Rafa, pela fé, eu estou vendo esse galpão pequeno. Pela fé. Pela fé, nós um dia vamos ter que deixar esse lugar. Pela fé, nós vamos ver famílias entrando nessas portas, sendo restauradas pelo poder de Deus. Pela fé, nós vamos ver gente sendo curada. Pela fé, nós vamos ver gente sendo transformada. Pela fé, nós vamos ver famílias sendo restauradas, jovens sendo libertos, vidas sendo transformadas pelo poder de Deus, se arrependendo e tendo um encontro pessoal com Jesus. Pela fé. Pela fé, eu creio que você que está aí agora na sua casa, Deus está falando com você, te chamando para ter uma fé viva, que essa mensagem, pela fé, ela vai cumprir o propósito para qual ela está sendo ministrada nesta noite. Pela fé. E aí, Léo, olha o que o escritor aos Hebreus diz, no versículo de número 38, esse verso 38 é interessante demais, irmãos. A Bíblia, ela não precisa de inventar nada não, ela por si só, ela é maravilhosa. Aí pela fé ele diz assim, mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não terei prazer nele. Nós precisamos continuar firmes, crer e confiar, porque ele vai trazer a resposta. O justo viverá pela fé. Quarto e último conselho que ele nos dá, que o escritor aos Hebreus nos dá nesta noite. Eu termino por aqui. Conselhos extraordinários para tempos difíceis. Não abra mão da sua fé, número 1. 2, seja perseverante. 3, viva pela fé. Não basta uma fé do passado, é uma fé viva no presente, para chegar lá na frente. E por último, verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Vou repetir. O povo de Deus não é daquele que volta, não é daquele que olha para trás e vira estátua de sal. O povo de Deus é daquele que segue, olhando para frente, para o autor e consumador da fé. Ele segue firme com Jesus, ele não abre mão da sua fé, a sua fé é perseverante, ele vive pela fé, a fé do passado, a fé do presente e a certeza daquilo que Deus vai cuidar. Nós não somos daqueles que retrocedem, ou seja, na vida só tem duas opções, ou avançar ou retroceder. Eu convivo com o pastor Fernando há muitos anos e tenho a alegria de ser missionário de missões nacionais, missionário das igrejas batistas do Brasil. E uma coisa eu tenho aprendido com o pastor Fernando: nós vamos recuar ou avançar? Como é que é, Léo? A gente recua ou avança? Irmãos, o povo de Deus não recua não. O povo de Deus não é daquele que retrocede não. O povo de Deus é da linha de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É o seguinte, a lei agora é o seguinte: se não adorar, vai para a fornalha. Não tem problema não. Nós não vamos adorar não, nós vamos para a fornalha, não vamos recuar não. Não vamos recuar. E o seu Deus, e se o seu Deus não te livrar? Tem problema não, nós vamos continuar do mesmo jeito, porque a nossa fé não é só aqui não, a nossa fé é lá, ó. É naquilo que está guardado, é no atemporal. Daniel, é o seguinte, Daniel, você vai recuar ou nós vamos te jogar na boca do leão? Pode jogar na boca do leão. O meu Deus, ele fecha a boca de leão, e se ele não fechar, eu vou continuar crendo do mesmo jeito. Essa é a questão. Nós não podemos retroceder. Esse é o povo de Deus. Eu quero terminar te contando uma história. Derlei, como é que é o nome? Você, o irmão Josimar, Moedes também está aqui. Moedes é militar, vão me ajudar. Como é que é o nome de quem toca trombeta? O trompete é trompetista. Corneteiro, esse é o nome correto. Então vou usar a expressão correta. Por isso que é bom, está cheio de militar e de músico aqui. Vou te contar uma história. Conta-se que um exército tinha muitas vitórias, irmão Edson. E esse exército, para toda a batalha que ele ia, ele só ganhava. E ele era vitorioso.
Até que chegou um dia, irmã Licínia, o dia desastroso na vida daquele exército. Eles estavam perdendo a batalha, a coisa estava séria, irmã Tânia, a batalha estava quase perdida. Sabe quando a batalha, Luiz, vai ser perdida? Irmão Josimar, sabe quando a batalha tá para ser perdida? Aí o general virou para o corneteiro e disse assim: toca! O toque de recuo, está correto o toque? Não é isso? Aí o general virou para o corneteiro e disse assim: toca! O toque de recuo! Aí o corneteiro foi lá e tocou, mas tocou o toque de avanço. E aí o general olhou para ele de novo e disse assim: toca o toque de recuo! E ele pegou a corneta e com mais força ele tocou o toque de avanço. Aí o general já estava impaciente, deu um grito com ele assim, bem estilo militar: toca o toque de recuo! E ele virou e tocou mais forte o toque de avanço. Meu irmão, a tropa foi para cima. O inimigo pensou que a batalha já estava ganha, arrefeceu, e a tropa veio e virou a parada e ganhou a guerra. Mas o corneteiro tinha desobedecido. Aí, irmão Josimar, o general chamou o corneteiro e disse assim: rapaz, o que aconteceu? Por que você me desobedeceu? Quando eu falei para você tocar para a gente recuar, e você só tocava para a gente atacar, o que aconteceu? Aí aquele jovem virou para o seu general e disse assim: general, eu não tinha aprendido a tocar o toque de recuada, eu só sabia tocar o toque de avanço. Isso tem muito a ver conosco. Isso se implica na vida cristã, sabe o quê? Porque o nosso toque é o toque de avanço. Nós não sabemos ter um toque de recuada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós agimos pela fé, nós não abrimos mão da nossa fé, nós vamos perseverar, nós vamos avançar, nós jamais vamos retroceder, nós jamais vamos desistir, não pela nossa força, não pela nossa vontade, mas porque Deus está conosco. Hoje o Senhor está nos ensinando, hoje o Senhor está nos mostrando, hoje o Senhor está nos dando, sabe o que? Lições preciosas, conselhos extraordinários. Os dias são difíceis, são para você, são para mim, mas não abra mão da sua fé não, não abra mão do seu Deus não, seja perseverante, viva pela fé. E quando as más notícias desse mundo falar para você recua, você vai ouvir a corneta de Deus tocando no seu ouvido, dizendo: avança, 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 porque eu estou contigo. Vamos adorar ao Senhor. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor com esta canção. Sabe por quê? Porque é no lugar secreto que nós vamos avançar, é na presença de Deus que nós vamos ser fortalecidos, é na presença do Senhor que nós vamos exaltá-lo e vamos ouvir: avança, servo bom e fiel, avança no meio da tempestade, porque eu estou com você. Adore ao Senhor em nome de Jesus.